Bom dia, meu povo e minha pova. Hoje nós vamos fazer a nossa aula de número 7. Eu sou o professor Emilson, do Departamento de Física da UTF. E hoje a gente vai desenvolver um pouco a respeito do potencial elétrico de uma distribuição de cargas. Tá? Nas últimas aulas, o que a gente definiu? A gente definiu basicamente o que era a força de uma carga pontual. Depois a gente evoluiu esse conceito para a gente falar do campo elétrico de uma carga pontual. A partir do campo elétrico de uma carga pontual, a gente definiu o campo elétrico de uma distribuição, e aí a gente aplicou em alguns exemplos diretos, como por exemplo, uma linha de cargas, um anel, um disco. E aí na última aula, o que a gente fez? A gente calculou qual que é a correlação entre a força elétrica e o potencial elétrico. Qual que é a relação entre o trabalho de uma força e a energia potencial de uma força. E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai também aplicar esses conceitos da última aula em distribuições que a gente tem um formato específico, como, por exemplo, eu vou fazer agora de um dipolo, que é composto por uma carga positiva e negativa, vou fazer de um anel e de um disco. Por que é importante a gente ver isso? Porque a gente consegue usar as mesmas ideias que a gente desenvolveu no caso do campo elétrico para poder analisar o problema. Tá? Só que qual que é a vantagem do potencial elétrico? Quando a gente calculou o campo elétrico, a gente calculava o campo uma grandeza vetorial. E aí, se você vai fazer a integral de uma grandeza vetorial, você precisa levar em consideração a decomposição desse campo vetorial ao longo da integral. Então, acaba que ficava um pouco mais complicado, por quê? Porque a gente tinha que fazer decomposição de vetor, fazer a integração, o ângulo ia mudando em função da integração, etc. Só que aqui, como a gente vai trabalhar com potencial elétrico, o potencial elétrico é uma grandeza escalar. Por quê? Porque ele basicamente vem do cálculo de uma energia, que é a energia potencial elétrica. Então, sendo uma grandeza escalar, fica muito mais fácil fazer as contas. E aí vocês vão ver isso claramente assim na hora de fazer os problemas, tá? E qual que é a vantagem disso? Se você calcula o potencial elétrico, ao fazer uma derivada em função de um certo parâmetro, você consegue resgatar o valor do campo elétrico. Então, assim, é como se a gente fizesse a integração numa grandeza escalar, e aí para a gente ganhar a grandeza vetorial, a gente faz uma derivada. Essa derivada ela tem um nome diferente, porque ela é uma derivada que tem uma direção associada a ela. E aí isso a gente chama de vetor gradiente. Porque o vetor gradiente é uma derivada e ao mesmo tempo ele adiciona uma grandeza vetorial ali nas direções, sei lá, x, y, z, r, θ, enfim. Tá? Então o que a gente vai fazer hoje é calcular o campo elétrico o potencial elétrico de uma distribuição de cargas. A gente vai usar como base o potencial elétrico de uma carga pontual, a gente vai só expandir o conceito. A gente vai pegar esse potencial de cargas pontuais e calcular o dipolo elétrico. Depois a gente vai fazer o anel de cargas e o disco de cargas. E aí, pessoal, com essa aula de número 7, a gente basicamente a gente finaliza o conteúdo previsto para a primeira prova. Porque se a gente divide o nosso curso de Física 3 em 3 provas, a gente terminaria hoje basicamente 1/3 da matéria, tá? Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai usar o resultado de um potencial de cargas pontuais para fazer o potencial de uma distribuição contínua de cargas. Eu estou sempre usando essa figura, sempre usando esse conceito, porque eu acho que ele demonstra muito bem o que a gente gostaria que fosse, tá? Que uma distribuição contínua de cargas, na verdade, ela é um aglomerado de pequenas porções de carga. Então, quando eu faço isso aqui, quando eu falo que cada pedacinho desse representaria uma carga pontual, então se eu tenho o potencial de uma carga pontual, eu posso calcular o potencial em cada ponto e aí obter o potencial de uma distribuição como um todo, tá? Então, na última aula, o que a gente obteve? A gente obteve a seguinte equação, que o potencial de cargas pontuais era calculado como K, o valor da carga, distância.
Aí a gente estava tão acostumado a trabalhar com vetor que parece que quando a gente escreve isso, parece que está faltando alguma coisa, né? Tipo assim, meio que no automático fala, ué, cadê a direção? Mas na verdade, potencial é uma grandeza escalar, então se você colocar a direção, na verdade você está fazendo uma coisa errada. Por quê? Lembra, potencial elétrico vem de um cálculo de energia, e energia não é uma grandeza vetorial, tá? Então, como é que a gente faz para prorrogar, para a gente amplificar o conceito do potencial para uma distribuição? A gente vai falar que o potencial de uma distribuição de cargas seria o somatório do potencial de cargas pontuais. Vamos ver aqui. Levando em consideração todas as infinitas cargas. E aí, quando a gente pensa num somatório tendendo ao infinito, onde cada pedacinho é pequenininho e vai compondo um contínuo, a gente pode transformar isso aqui numa integral do potencial de cargas pontuais ao longo de toda a distribuição. E aí, pessoal, gostaria que vocês tomassem um pouco de cuidado aqui com esse conceito. Por quê? Porque esse V que a gente está trabalhando aqui, ó, esse V, trabalho aqui, é V de potencial elétrico, não tem nada de V de volume, tá? Lembra, a gente tem inúmeros conceitos físicos que a gente vai analisar ao longo do curso de Física 1, 2, 3 e 4. Então, acontece, às vezes, da gente falar o mesmo conceito, falar coisas diferentes usando a mesma letra. A gente só tem 23 letras, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai definir que o potencial de uma distribuição de cargas vai ser a integral de K dq sobre R. É basicamente isso que a gente quer fazer. Duas considerações importantes que a gente precisa definir. Primeiro, K é aquela constante de sempre. E, inclusive, a gente, até na lei de Gauss lá, a gente definiu que era 1 sobre 4πε0, tá? Se você lembrar, o valor de K era 8,99 vezes 10 a 9. Vou lembrar aqui. Newton, metro quadrado, ao quadrado. ε0 era outra constante. O que é o quê? Que é a carga pontual. O dq, que é esse cara que está aqui, ó, é o que a gente chama de elemento de carga. E a coisa mais importante que a gente precisa definir aqui é o quê? É o que significa o R. E é aí que está toda a essência do problema. O que significa o R? É a distância da carga até ponto de interesse. E não sei se vocês observaram, tudo que a gente calculou até agora, de certa forma, depende da distância. Por quê? Porque todas as propriedades, vamos falar assim, eletrostáticas, basicamente elas dependem da distância. Por quê? Porque a equação mais fundamental que a gente tinha da eletrostática era a interação entre duas cargas pontuais, aquela famosa lei de Coulomb. E a lei de Coulomb depende da distância, 1 sobre a distância ao quadrado. Então, de certa forma, é uma função que depende do R. E aí, a partir daí, tudo que a gente definiu, a gente continua provando que depende do R. Aí, em alguns problemas, o R seria a distância como se fosse assim, o raio de uma esfera.
Mas em alguns outros problemas, a distância era uma distância z, era uma distância r' e assim por diante. Mas, de certa forma, todas as grandezas que a gente viu até agora dependem da distância. Da distância o quê? Da fonte, que no caso é as partículas, até chegar no ponto que a gente tem de interesse. Tá? E lembrando, o que é esse tal de elemento de carga? Elemento de carga é basicamente isso aqui. É a gente pegar um pedaço da distribuição e chamar esse pedaço de dq. Por quê? Porque quando eu integro ao longo de toda a distribuição, eu tenho a carga total da distribuição. Ou seja, o Q é a integral de dq. Então, o dq é um pedacinho da distribuição que tem a característica de uma carga pontual. E aí a gente consegue evoluir o conceito até chegar na figura geométrica que a gente quiser, tá? Então, duas equações importantíssimas que a gente vai levar em consideração na hora de calcular as grandezas. Importante observar aqui que, sendo o potencial dependendo da carga, se eu tiver uma carga positiva, eu vou ter um potencial positivo. Se eu tiver uma carga negativa, eu vou ter um potencial negativo. Tá? Então, essa diferença vai fazer diferença, é ambíguo, mas vai fazer muita diferença, por quê? Porque se eu tiver duas cargas, uma gera um potencial positivo e uma um negativo, na hora que você somar num ponto, pode ser que naquele ponto não tenha nenhum potencial resultante, tá? Muito bem. Então, a gente vai partir disso aqui agora, para poder fazer os casos um pouco mais desenvolvidos, vamos falar assim. Mas o primeiro cálculo que a gente vai fazer é o cálculo do potencial de um dipolo, tá? Qual que é a definição de um dipolo? Essa é a primeira coisa que vocês precisam saber. Dipolo. Ele tem uma geometria bem específica. Qual que é a geometria de um dipolo? Primeiro, ele tem uma carga Q. Como ele é dipolo, significa que são dois polos. Então, ele tem que ter uma outra carga. Só que agora, a gente vai ter uma carga menos Q. Outra coisa importante, ele tem uma distância entre as cargas. E essa distância a gente chama de D. Ok? Então, se você observa aqui, ó, é exatamente isso aqui que está acontecendo. Ó. Eu tenho uma carga positiva, eu tenho uma carga negativa, eu tenho uma distância entre as duas cargas. E aí, o que eu defini? Eu defini esse ponto central, que é exatamente a metade do caminho. Se aqui é a positiva e ali é a negativa, o ponto central seria metade do caminho. Esse vetor aqui é o que a gente chama de momento de dipolo, tá? É só uma reestrutura das informações que a gente tem. Como é que a gente calcula o momento de dipolo? O momento de dipolo P é calculado como Q vezes D. Em alguns livros, eles usam essa informação, tá? Outra coisa importante, as cargas, elas têm que ter exatamente a mesma intensidade. Então, se, por exemplo, eu colocasse aqui 10 elétrons, aqui seria menos 10 elétrons. Se eu colocasse aqui 10 coulomb, aqui seria menos 10 coulomb. Tem que ter a mesma intensidade com sinais contrários. Porque senão, não caracteriza um dipolo. Para ser dipolo, tem que ter essa informação. Se não, são duas cargas pontuais, beleza? Então, as cargas têm mesmo módulo. Sinais contrários. Beleza? Muito bem. Por que eu defini aqui dois pontos de interesse? Porque quando a gente fez
o cálculo do campo elétrico, a gente veio e calculou o campo elétrico na direção. A gente calculou nessa direção vertical aqui, vamos falar. Tá? Então, a gente tinha calculado inicialmente nesse ponto P. Só que aí, o que eu vou mostrar para vocês? Que a gente também pode calcular aqui na diagonal. No caso do dipolo, no caso do potencial do dipolo, nessa diagonal fica mais interessante. Por quê? Porque se você tem a diagonal aqui e você quiser calcular na vertical, você simplesmente faz a projeção. Tá? Se fosse o caso, né? Então, o que eu vou calcular? Eu vou calcular nesse ponto P aqui. Informações importantes. Eu tenho uma distância desse ponto até esse ponto lá em cima. Eu tenho uma distância desse ponto até o ponto lá em cima. E tenho uma distância desse ponto até o ponto lá em cima. Que aí eu chamei de distância R+, R e R-. Então, eu vou só reescrever essa informação aqui, porque é a partir dessas distâncias que a gente vai poder desenvolver o que a gente quer. Tá? Então, a distância R mais no ponto P' é a distância da carga. Distância da carga mais que até o ponto P'. R P' é a distância do centro do dipolo. Vou deixar o desenho aqui para vocês verem. A distância da carga, né? Do centro do dipolo até o ponto P'. E aí, o R P', é a distância da carga menos Q' é o ponto P'. Vamos só trocar isso aqui. Trocar essas cores para dar um destaque. Então, informações importantes que a gente definiu a princípio. As distâncias daquela carga até o ponto que a gente quer. Só toma cuidado com uma coisa. Existe uma diferença muito grande entre o potencial, você não pode decompor, porque ele não é um vetor. Mas a distância você pode decompor no eixo vertical, porque distância é um vetor. Então toma bastante cuidado aí para você não confundir os dois conceitos. Tá? Porque quando eu falei agora, parecia assim, você vai decompor o potencial? Na verdade, isso não existe. Você decompõe a distância. Então, na verdade, se você tinha uma distância assim, você pode decompor essa distância para essa direção, por exemplo. Tá? Muito bem. O que a gente vai precisar de informação aqui? A gente vai precisar usar a equação que eu defini agora para vocês na última aula. Que o potencial de cargas pontuais ele é calculado como K e distância. É essa equação que a gente vai usar como a base para resolver. Por que a gente vai usar essa equação como a base? Porque esse cara vai gerar um potencial aqui, esse cara vai gerar um potencial lá em cima, você vai ter o potencial da positiva e o potencial da negativa, você acha o potencial do dipolo. E aí a gente consegue resolver todas as informações.
que eu vou mostrar aqui para vocês agora? Eu vou reescrever esse desenho aqui para não ficar tão poluído, tá? Então, vamos desenvolver de novo. Então, a gente tinha uma carga, vou fazer mais para baixo, uma carga positiva, negativa, a gente tinha o centro do dipolo, tem um ponto aqui mais ou menos. A gente quer calcular um ponto, um ponto. Beleza? Então, aqui é o centro. Essa aqui é a carga mais, carga menos. E é o ponto pelinho. E aqui está o nosso eixo, né? Na vertical. Assim. Tá um pouco fora do eixo aqui, né? Mas tudo bem. Então, se você observar aqui, ó. Fazer pontilhado fica menos por outro. Se você observar aqui, você tem as seguintes informações. Ó, esse aqui é o centro. Tudo bem? Então, essa distância aqui é d sobre 2. Essa distância aqui é d sobre 2. Essa distância aqui é o R mais, R menos e R. Tudo bem? Então, olha o que vai acontecer. Potencial do dipolo. Potencial do dipolo vai ser potencial da carga mais Q mais o potencial da carga menos Q. Beleza? Então, o que vai ser o V do dipolo? Vai ser calculado como K mais Q. Qual que é a distância? R mais. Mais K menos Q. R menos. Então, o V do dipolo é K, Q, fica 1 sobre R mais menos 1 sobre R menos. Da onde saiu essa informação? Por causa desse sinal de menos aqui, ó. Tá? E aí, quando você faz o mínimo múltiplo comum, o que você vai ter? Vai ter que o V do dipolo basicamente é K, E. A gente vai fazer que na parte de baixo R vezes R'. Aí eu multipliquei as duas distâncias. E aí, ó, eu vou pegar esse termo, dividir por esse e multiplicar por esse. Esse termo, dividir por esse e multiplicar por esse. E vai ficar assim, ó. Vai ficar R menos, menos R. Tudo bem? Essa informação é importante. Só que se você observar o desenho, essa distância R menos aqui, ó, é maior do que esse termo aqui, né? Porque, ó, quer ver? Ó, vou desenhar de novo em vermelho só para vocês terem um destaque. Tá vendo que acontece isso aqui, ó? Tá vendo que essa distância aqui é a diferença entre os dois, mais ou menos? Então, essa distância aqui seria o R menos menos R mais. E aí a gente vai associar essa distância com um certo ângulo para ajudar vocês a entenderem o que a gente quer calcular, tá? Então, eu vou fazer só essa projeção para vocês verem melhor. E a gente consegue entender melhor o que está acontecendo. Então, essa distância aqui
Isso aqui é aproximadamente R menos. Vou fazer uma meta menor, porque senão não vai dar. É aproximadamente R menos, menos R mais. Tá? Só que, se você define um ângulo θ aqui, mais ou menos vai ser esse ângulo θ aqui. Então, o que, que a gente está formando no final das contas aqui nesse desenho? Você está formando basicamente um triângulo. Então, se você forma um triângulo, olha a informação que você vai ter. Você está formando esse triângulo aqui, ó. Esse, esse. 90 graus, tudo bonitinho. Esse cara aqui é a hipotenusa, que é a distância entre as cargas. Esse aqui é o ângulo θ, parte de baixo. E esse cara aqui é a distância. R menos, menos R mais. Então, quando você faz essa projeção, você já não pode falar de cara aqui que cosseno de θ é lado adjacente dividido pela hipotenusa. O que sai dessa informação? Sai que aquela distância R menos menos R mais basicamente ficou D cosseno de θ. Eu vou ganhar um espaço aqui só para não misturar. E aí, onde que a gente vai botar esse trem aqui? A gente vai colocar esse negócio aqui, ó. Porque aí ajuda pra caramba a conta, tá? Então, a aproximação... Essa aqui, eu vou até deixar do jeito que tá aqui, porque esse cara aqui é a equação exata. Aqui é a solução exata. E aí a gente vai ter a solução aproximada, tal que solução aproximada. Qual foi a primeira aproximação que a gente fez? Que R menos menos R mais é aproximadamente D cosseno de θ. Foi aquele resultado que a gente fez aqui do lado esquerdo, né? Aqui, ó, esse cara aqui. Da onde que veio isso? Veio desse triângulo aqui. E a outra aproximação que a gente vai fazer é a multiplicação dos dois é aproximadamente R ao quadrado. Por quê? Porque o R é esse cara aqui, ó. Então, ele é mais ou menos ali no meio do caminho. Então, essa distância vezes essa distância é mais ou menos essa aqui ao quadrado. Uma boa aproximação se as distâncias forem longas. E aí a gente chega o quê? A gente chega no potencial do dipolo. Que fica K, E, D, cosseno de θ, pela distância ao quadrado. Então fica V do dipolo K, P, cosseno de θ, distância ao quadrado. Opa. Então, ó, já deu um resultado aproximado aqui muito bom. E, inclusive, vou já até destacar aqui o resultado importante. Então, se essa ali é a solução exata, essa aqui é a solução aproximada. Lembra que esse P aqui é o chamado momento de dipolo.
que é esse cara aqui, né? No final das contas. Beleza? O que a gente obteve na última aula? Que se você tem o potencial do dipolo, você consegue calcular o campo elétrico do dipolo. Como é que a gente faz essa conta? Fazendo o cálculo do gradiente do potencial. Então, se eu tiver a equação B é K, P, cosseno de θ sobre R ao quadrado, a gente pode calcular o campo elétrico como a derivada do potencial pela distância, a distância R. E aí, quando a gente faz essa conta, o que a gente vai calcular? A derivada de R a menos 2. E aí é uma conta simplesinha de fazer, porque é a derivada de um polinômio. Aí a gente chega numa equação importante. Vou só colocar isso aqui em cima, só para a gente finalizar. Então, isso aqui vai ser campo elétrico, polo, ficou. Derivada de R a menos 2, o 2 cai e fica R a menos 3, né? Então, vai ficar menos. Vai ficar 2 K, P, seno de θ sobre R. Direção. Então, a gente chega no campo elétrico. Aí uma coisa que eu tinha esquecido aqui é o sinal de menos, né? Olha aqui. Por isso que lá no final fica positivo, porque na derivada cai um menos 2, aquele menos do menos 2 junta com esse menos aqui e acaba que aqui fica positivo, tá? E aí o 2 aparece lá na conta, explicando tudo. Então, por que esse resultado é importante? Que a gente partiu de uma equação do potencial, equação Kq sobre distância. A partir dela, a gente calculou o potencial do dipolo, que seria essa equação aqui. Fez algumas aproximações para chegar nessa equação. Depois, a gente simplesmente derivou essa equação para achar o campo elétrico. Então, é um resultado mais intuitivo de fazer, às vezes, do que fazer aquela integração do campo elétrico direto. Tá? Então, a gente calculou num ponto fora da distribuição que a gente não tinha feito ainda. Tá? Qual que é a próxima etapa que a gente vai fazer agora? A gente vai calcular o campo de um anel de cargas. Lembra que a definição de um anel de cargas é as cargas elas estão distribuídas em cima de um anelzinho, ou seja, elas estão formando uma distribuição circular ali, né? É uma linha 2πr, vamos falar assim. Onde R é o raio do anel. É esse cara aqui. E aí eu quero calcular o quê? O potencial, nesse caso aqui, exatamente em cima do eixo. Porque o eixo é esse cara aqui, ó. Tá? Só que presta atenção. Lembra que eu mostrei para vocês que quando você tem um anel, tá calculando aqui exatamente no centro.
Você lembra que essa figura formada aqui parece um cone? Olha só, vê se não está formando um conezinho aqui. Quando você tem um cone, a distância daquele ponto até a parte da base do cone é sempre essa distância R que está aqui, ó. Então, se você observar aqui, todas as distâncias são o R. Então, é esse cara aqui, ó. Se todas as distâncias são as mesmas, então quando eu calculo o dipolo do anel como um todo, é como se fosse carguinha, ponto, carguinha, ponto, carguinha, ponto, e assim por diante. Então você vai ver que nesse caso aqui, como não tem a decomposição, eu nem vou precisar fazer integração nenhuma. Eu vou fazer simplesmente calcular todas as cargas que tem no anel e seguir o baile, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a equação do potencial de cargas pontuais Qual equação é essa? K e distância ao quadrado. Opa, perdão. K que é distância. Se eu tenho essa informação, eu consigo calcular que o V do anel seria a integração de K para todos os elementos do anel. Só que, nesse problema aqui, o que a gente tem? Que K dq sobre R. Esse termo aqui é uma constante, sai para fora da integral. E o R, esse cara aqui, também é uma constante, por causa da distância lá do cone até a parte lá de cima. Então, esse cara aqui também é uma constante. E aí, olha o que você chega no final das contas. Você tem 3 termos. 2 deles são constantes. Então, no final das contas, o potencial do anel é K sobre R integral da carga. Só que a integral da carga é ela mesma, né? Porque é como se você fizesse integral de dx é igual a x. O que você fez aqui? Integral de dq. Ok. Então, é exatamente essa mesma conta que você fez. Tá? Então, o que você precisa definir? Você precisa definir o R. E aí que entra essa questão. Como é que você obtém o R a partir desse desenho aqui, ó? Beleza, você tem ali um triângulo retângulo. Olha o bonitinho aqui, 90 graus. Se você tem esse cara 90 graus, isso aqui é um triângulo retângulo. Se você sabe um lado, sabe o outro, você sabe o outro. Então, daqui a gente já pode calcular direto, ó. Por Pitágoras. A gente tem o quê? Que R ao quadrado é igual componente ao quadrado, componente ao quadrado. Mas eu não quero R ao quadrado, eu quero só o R. Então, daqui você tira que o R é Z ao quadrado mais R ao quadrado, isso tudo elevado a meio. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse resultado aqui e jogar aqui. Só que aí eu vou fazer na outra página para não ficar muito apertado. O que eu quero que vocês prestem atenção é a distância é constante. Por quê? Porque forma aquele cone, ó. Distância, 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 distância. É sempre o mesmo R, ó. Estou sempre desenhando a mesma distância. Então, quando eu faço a integral de dq ao longo de todo o anel, essa integral vira carga do anel. Beleza? Então, vamos continuar isso aqui na próxima página, que aí a gente deixa uma equação mais bonitinha. Então, o que a gente obteve? Que
potencial do anel ficou K, carga do anel, dividido por R. Então, ficou E, carga do anel, dividido por Z ao quadrado, mais R ao quadrado, elevado a meio. É a raiz, né? Então, pegamos o que a gente queria. Eu fiquei com preguiça aqui, vou copiar isso aqui. Então, isso aqui é o potencial elétrico de um anel de cargas. Para ficar uma equação bonitinha aqui, o que eu vou escrever? Q do anel é o quê? É a carga do anel. O que é o Z? O Z é a distância do centro até o ponto. E o que é o R? É o raio do anel. O que a gente obteve? Se eu sei o potencial, eu consigo calcular o campo elétrico. Qual é a equação que a gente vai usar? Campo elétrico do anel vai ser menos o gradiente do potencial do anel. Como a nossa grandeza aqui é o Z, que a gente está calculando é na direção vertical, esse cara aqui, ó. Então a gente vai fazer a derivada em relação a Z. Então vai ser menos derivada em relação ao Z na direção Z. Que termo que é esse? Você vai fazer aqui, o campo do anel é menos K e do anel derivada em relação a Z do termo Z ao quadrado mais R ao quadrado elevado a menos meio. Então, esse cara aí, eu vou derivar essa equação aqui. Então, como é que vai ser feita essa derivada? Primeiro, é um polinômio. Então, vai cair aquele menos meio. Então, vai ficar Q do anel sobre 2. Vou colocar na linha de baixo. Então. O campo do anel ficou... Então, ficou Q do anel. Esse cara aqui na derivada sai lá para fora. Então, corto menos, fica um 2 embaixo. Aí fica o mesmo termo elevado menos 3 meios vezes a derivada do que está dentro. É 2e. Então, na direção campo do anel ficou. Corto 2. Então, ficou K
E do anel vezes Z vezes Z2 mais R2 elevado a 3 meios, direção. Aqui é o campo elétrico. Opa. Então, a conta que eu fiz aqui no final das contas foi essa derivada aqui, ó. Vou até reescrever ela. Vocês não ficarem preocupados. A derivada que eu fiz foi a derivada em relação a Z de Z2 mais R2 elevado a menos meio. Deu menos meio. Z2 mais R2 elevado a menos 3 meios vezes 2Z. Por quê? Porque você tem que derivar o que está dentro. A derivada de Z ao quadrado fica 2Z. Então, foi essa conta que a gente usou aqui. Aí vocês não doidam. Então, usamos a equação do V para achar a equação do E. O que a gente vai fazer agora? O último caso, que é o potencial de um disco. Qual resultado a gente vai aproveitar da última aula? Na última aula, a gente mostrou que... eu tenho aqui um disco. Vou falar assim, um disco preenchido, né? Lembra que eu mostrei para vocês que eu vou preencher o disco formando vários anéisinhos até chegar no completo? Então, esse desenho aqui, a gente vai manter a mesma ideia. A gente vai falar que um disco é o somatório de vários anéis. Só que tem um limite de integração. Qual que é o limite de integração? Cada anel vai ter um raio de 0 até chegar no R do disco. Então, é como se fosse assim, ó. Um anelzinho pequenininho, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até chegar no formato do disco. Tá? Então, essa ideia a gente vai transformar, quando a gente vai usar essa ideia quando a gente falar isso aqui, ó. O campo do disco é a integral dos campos dos anéis com R igual a 0 até o R igual a um raio. Por quê? Porque essa equação aqui a gente já tem. Se a gente sabe essa equação, a gente consegue fazer a conta que a gente quer. Então tá aqui, ó. A nossa ideia. Que cada anelzinho desse, a gente vai engordar ele, engordar ele, engordar ele até formar o disco. Então, a gente começa pequenininho, aumentando, aumentando, até preencher todo o disco. Lembra que cada anelzinho desse seria esse formato. Ele é um anel com uma certa largurazinha, tá? E aí a gente precisa dessa equação para a gente poder calcular a área e fazer todas as contas que a gente quer, tá? Então, o que a gente vai usar? A gente vai usar a equação do potencial do anel. E foi a equação que a gente obteve nesse slide, que é essa equação aqui, ó. Q cada anel Z2 mais R2. Então,
Vamos ao que interessa. Aqui. E do anel. V2 mais 2. Elevado a meio. Então, aqui é o potencial de um anel de raio Rzinho na altura Z. Então, o que eu vou precisar no final das contas é pegar essa equação aqui e jogar aqui. Preciso integrar essa equação. Eu vou integrar essa equação, eu vou ter que fazer contas, né? Então, nós vamos fazer isso aqui. E aí, eu vou fazer isso na próxima página. A única coisa que eu quero fixar a ideia com vocês aqui é que, uma vez calculado o P do disco, novamente eu vou poder calcular o E do disco a partir do cálculo do gradiente. O cálculo, a gente fala cálculo do gradiente, mas a gente poderia resumir isso ao cálculo de uma derivada. Eu quero que vocês guardem essa informação para vocês. O gradiente nada mais é que uma derivada adicionando a direção. Então, vamos fazer essa integral agora e calcular o que a gente quer. Próxima página. A gente vai calcular aqui o V do disco. É a integral de vários anéis de raio zero, é um R total. Isso significa que a gente vai fazer uma integração de zero Rzão da equação K de Q Z2 mais R2 elevado a meio. Ok? Só que esse elemento de carga, é basicamente o quê? Que a carga é sigma vezes a área. Por quê? Porque isso aqui é uma densidade superficial. Um disco é uma densidade superficial. E aí a gente chega aqui. dq é 2πr dr. Então eu vou jogar esse cara aqui naquele daqui. Da onde que veio isso? Veio daqui, ó. Lembra que eu falei que cada anelzinho ele é um comprimento com uma certa largurazinha? Então eu consigo calcular quanto de cargas tem ali naquele anel amarelo aí da figura. Tá? Então, V do disco, basicamente falando, é a integral de 0 dr K sigma do disco 2πr PR P2 P2 elevado a meio. O que eu quero que vocês observem agora? Que a gente está fazendo uma integração em relação da variável R, tá vendo? O que a gente está fazendo aqui no final das contas é uma integral em dr.
Se eu estou fazendo uma integral em dr, significa o quê? Que a minha variável de integração é o r. Aonde que ele aparece? Ele aparece tanto na parte de cima, quanto aqui na parte de baixo. Só que em especial, tá vendo que aparece aqui um r quadrado? Então apareceu de novo aquela integral que a gente consegue fazer por método da substituição. Por quê? Porque a derivada do termo de baixo aparece em cima, entendeu? Aí a gente pode fazer aquela modificação da variável r para a variável u, a gente integra e resolve o que a gente quer, tá? Então, eu vou fazer aqui o método da substituição. E eu vou substituir que o u é z2 mais r2, que implica que a derivada do u vai ser 2r dr, o que implica que eu vou ter que mudar os limites de integração de 0 vai ficar z2 mais 0 ao quadrado z2, vai ficar z2 mais r ao quadrado z2 mais 2. Então, se eu estou fazendo esta substituição, vou substituir aqui nessa integral. Então, o meu potencial do disco ficou o quê? O integral de 0 a r a sigma do disco 2π r dr é du sobre 2. E aqui embaixo ficou u elevado a meio. E a minha integral não é de 0 a r. Por quê? Porque eu mudei os limites de integração. É de z ao quadrado a z ao quadrado mais r ao quadrado. Vou até colocar em azul para vocês terem um destaque maior. E vai ser u sobre 2, u elevado a meio. Os limites de integração é 2, 2, 2. O que a gente fez? Trocou de Rzinho para U. Então, com base nessa equação que está aí descrita, a gente consegue calcular tudo que a gente precisa. Então, eu vou jogar os termos constantes para fora, para não ficar um monstro aqui. Bem que vai continuar sendo um monstrinho aqui, entendeu? Então, vai ficar K, sigma do disco, 2π, integral Z2 mais R2 de U elevado a menos meio du. Integral de polinômio, clássica. Mantém o mesmo termo aqui na frente. Integral de polinômio vai ficar U elevado a mais meio por mais meio. Por quê? Porque a integral de U elevado a N du é N mais 1, N mais 1. No nosso caso, o N aí é menos meio. Então, menos meio mais 1 mais meio. Pegou o que a gente queria. Avaliado de Z ao quadrado, Z2 mais R2.
Então, V do disco. Ficou K, sigma do disco, 2π. Tem o meio embaixo, então vai ficar 4π. Eu só não estou esquecendo nenhum meio aqui. Ó, já tinha esquecido. Um 2 aqui. Esse 2 aqui, ó. Esquecido ele. Então aqui vai ficar dividido por 2. Por 2. Fica 2π mesmo. Esse termo corta com esse. Então fica raiz de D2 mais R2 menos raiz de Z2. Então, no final das contas, ficou um termo da hora, né? Ficou aqui o potencial do disco. Ficou. Constante K é 1 sobre 4πy0. Sigma do disco, 2π. Cortar esse 2π com esse cara aqui, fica um 2. Vai ficar uma equação bonitaça. Do disco, ficou sigma do disco, 2 ε0 vezes raiz Z2 mais R2 menos Z. Então, bem-vindo ao potencial. Vai calor, hein? Meu Deus. Potencial elétrico do... Beleza? Muito bem. Se eu tenho a equação do potencial do disco, eu consigo calcular o quê, meus jovens? Consigo calcular o campo elétrico. Então, eu vou simplesmente pegar essa equação aqui. A gente vai derivar essa equação e achar o campo elétrico. Então, usando a equação do V do disco, eu acho o campo elétrico do disco fazendo o gradiente. Então, campo elétrico do disco ficou sigma, ou menos o gradiente do V do disco. Isso é menos derivada em relação a Z da equação sigma do disco sobre 2ε0 vezes esse bichinho aqui. Então, a minha derivada vai aplicar primeiramente nesse termo, segundamente nesse. Lembra que tem um sinal de menos na frente. Então, cuidado com esse sinal de menos aqui. Então, o campo do disco ficou. A constante fica lá na frente.
Derivada desse termo aqui, ó. É raio meio. Esse mesmo termo elevado a menos 3 meios. Deriva o que está dentro. Menos. Derivada de z. 1. Tem um sinal de menos lá fora. Então, a gente chega à equação do disco. Sigma do disco sobre 2 ε0. 1 menos. Eu inverti ali os termos por causa do sinal. Z2 R2 elevado a 3 meios. Na direção Z, né? Faltou isso aqui. Essa é a direção Z, vou colocar. Z. Direção Z é a direção na vertical aí, né? Cálculo é o campo elétrico. Se você observar, é exatamente aquela mesma equação que a gente obteve anteriormente. Exatamente a mesma. E isso é importante. Por quê? Porque a gente usou argumentos diferentes e chegou na mesma equação. O que eu quero que vocês observem dessa equação? Essa equação ela tem um significado muito importante. O que acontece no limite quando o R é muito maior do que o Z? O que era o R e o que era o Z? Aqui está o anel. Beleza? O Z era essa distância aqui na vertical. O Z era a distância na vertical. Se o raio é muito maior do que o Z, significa que a gente está trabalhando num plano infinito. Porque, ó, se você faz esse desenho, ó, é como se fosse assim, ó. Aqui está o meu filho, o disco. Aqui está a variável Z. Se eu falo que essa dimensão é muito maior do que essa, significa que isso aqui, ó, expandiu meio para todos os lados. Isso aqui é exatamente um plano infinito. E o que acontece com esse termo aqui, ó, quando o R é muito maior do que o Z? Esse termo aqui fica 1 sobre infinito. 1 sobre infinito é zero. Então, o único termo que vai sobrar é esse cara aqui. Então, quando a gente faz o limite, vou até copiar a equação aqui para reescrever para vocês verem. Quando a gente tem aqui o campo elétrico do disco de raio tendendo para o infinito, aqui vai ser o campo elétrico de um plano infinito. O que vai ser o campo elétrico de um plano infinito? Vai ser aquela equação ali. Vou reduzir um pouquinho aqui, porque senão não vai caber. Então vai ser pegar esse termo aqui a infinito, consequentemente, esse termo aqui vai para zero. Porque zero é 1 sobre infinito. Aí a gente chega aqui, campo elétrico de um plano infinito, ficou sigma do disco sobre 2 ε0 na direção Z. Por que isso aqui é interessante?
porque a gente obteve exatamente esse mesmo resultado. Aí. Usando lei de Gauss. Oh, caramba. Desculpa. A gente chegou exatamente no mesmo resultado usando a lei de Gauss. Então, veja bem aqui, ó. Peguei a equação do disco e fiz o raio tendendo para infinito. Para matar esse termo virar zero, sobrou somente esses dois multiplicados. Então, é exatamente essa conta que eu fiz aqui e aqui. Aí eu tinha esquecido de trocar a câmera, foi mal. Mas está tudo prontinho aqui. A gente chegou exatamente nesse mesmo resultado. Mesmo resultado obtido usando a lei de Gauss. Ou seja, com uma teoria física completamente diferente de abordagem, a gente chegou no mesmo resultado final. Que o plano infinito ele tem um campo constante. Então, qual que é o resumo da aula de hoje? Foi bem densa. Tanto foi densa que até deu uma travada aqui no computador. O que a gente fez? A gente pegou o potencial elétrico de cargas pontuais e arrumou um jeito de usar essa equação para calcular de uma distribuição. Depois, o que eu fiz? Eu defini o potencial de um dipolo como sendo o potencial de uma carga positiva e de uma carga negativa. Aí eu desenvolvi essa equação baseado nas distâncias. Quais distâncias? As distâncias da carga positiva até o ponto, da carga negativa até o ponto. Aí eu cheguei nessa equação. Lá. Só que essa equação é a equação exata. E às vezes você não tem essa informação do R', do R- e do R+. Então o que eu fiz? Eu fiz uma solução aproximada usando a distância em relação ao centro do dipolo. Aí a gente fez essa aproximação e essa aproximação, essas duas aqui. Ó. E aí essa equação vira essa. E fica mais fácil de analisar. Tá? E de novo, o que eu fiz? Eu peguei a equação do dipolo e a partir do cálculo do gradiente eu achei o campo elétrico. Tá? Próximo, o que eu fiz? Peguei um anelzinho, mostrei para vocês que no anel as distâncias são todas as mesmas. Por quê? Porque forma como se fosse um cone. Então, na hora de fazer essa integração aqui, na verdade, você não faz a integral, porque fica uma coisa simples. Porque essa constante sai para fora, essa constante sai para fora. Fica simplesmente integral de dq, que é a própria carga. Então, a gente chega exatamente nessa equação aqui. Aí, eu simplesmente peguei os resultados do desenho lá para calcular a distância R e achei aqui. Uma vez que você sabe o potencial do anel, você acha o campo elétrico fazendo a derivada. Foi exatamente o que eu fiz aqui. E aí, por último, eu calculei o potencial de um disco. Falando o quê? Que o disco é como se fosse um aglomerado de um anelzinho do lado do outro. Então, o que eu fiz? Eu fiz a integração do... Aqui, ó, eu fiz a integração do campo de um anel para vários anéis, que é exatamente esse termo que está aqui. Ó. Substituo o elemento de carga, vejo que essa integração é em relação ao raio R. Para isso, eu precisei do método da substituição, e aí eu faço uma integração em relação a uma variável U, que eu escolhi, que é esse termo aqui, e aí vira uma integral de polinômio, que é pega o polinômio elevado ao expoente mais 1, expoente mais 1. E aí eu cheguei nessa equação. Uma vez que eu cheguei na equação do potencial, eu consigo fazer o quê? Fazer a derivada para chegar na equação do campo elétrico. E aí eu ainda mostrei que a equação do campo elétrico do disco, ela chega exatamente na equação do plano infinito quando eu faço o raio tendendo a infinito. Aí eu tenho o mesmo resultado que eu fiz na lei de Gauss, há 3 aulas atrás, eu refiz esse resultado de uma outra forma. O que é importante vocês observarem é,
eu sempre parti da análise inicial da carga pontual, depois eu evoluí a carga pontual para um dipolo, aí eu posso também evoluir a carga pontual para um anel, e aí eu evoluí do anel para o disco. Então você sempre pode fazer isso se você tomar cuidado com como você analisa o problema. No caso do disco, eu analisei como se fosse vários anéisinhos um do lado do outro, tá? Então a aula de hoje, ela é bem densa, mas ela tem resultados muito importantes. Por quê? Porque isso aqui demonstra que, uma vez que você sabe calcular o potencial, você, além de calcular o potencial, você, por uma simples derivada, você acha o campo elétrico. Tá? Então, a gente finaliza o conteúdo da primeira prova. Se a gente dividir o semestre em 3, essa seria 1/3 do semestre já foi desenvolvido aqui as aulas gravadas. Beleza? Então, a gente se vê numa próxima oportunidade. Um abraço, valeu!